Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Patrícia Gonzalez, da equipe de comunicação aqui do Sebrae São Paulo. Estamos com mais um ao vivo. Hoje, dessa vez, vamos trabalhar o tema como obter crédito para abrir meu negócio. Então, se você tem interesse em saber como obter crédito para abrir o seu negócio, fica aqui com a gente, que hoje a nossa especialista Leidiane Lima. Boa tarde, Leidiane. Boa tarde. Ela vai estar aqui com a gente dando várias dicas, explicando um pouco como funciona esse processo, e aí vai ajudar muito você que está aí pensando em abrir, né, Leidiane? É isso aí. Para começar, eu vou pedir para ela se apresentar, falar um pouco sobre a trajetória dela aqui no Sebrae, para vocês já entenderem um pouquinho quem é a Leidiane, né? Boa tarde, eu sou a Leidiane Lima, sou consultora de finanças do Escritório Regional Leste 1, que fica lá no Tatuapé. Estou na casa há 10 anos, atendo tanto empresários, pessoas que já têm negócio, querem melhorar a gestão de sua empresa, querem obter crédito para gerir melhor o negócio, quanto aqueles que querem abrir uma empresa, estão fazendo um planejamento aí, estão buscando capacitação e orientação junto ao Sebrae. Legal. E quem quiser mandar perguntas para a Leidiane, pode mandar aqui nos comentários, tanto pelo nosso Facebook, tanto pelo YouTube. Eu tô aqui com o celular na mão, vou estar monitorando, então às vezes eu tô aqui de cabeça baixa, mas é porque eu tô aqui olhando as perguntas para a gente conseguir interagir com vocês aí de casa. E também tem a nossa equipe de atendimento que está de prontidão para responder as perguntas que por um acaso a gente não conseguir responder aqui. Para a live de hoje, além das perguntas da Leidiane, eu já vou pedir para o pessoal do atendimento colocar aí embaixo o link da nossa landing page, que tem um entregável muito bacana para o pessoal aí que pensa em obter crédito, que ajuda com as finanças do negócio. É só entrar lá na nossa landing page, preencher o cadastro e fazer o download gratuito. Beleza? Tudo certo? Então vamos começar. O tema de hoje, como obter crédito para abrir um negócio. É verdade que obter crédito é um desafio? É um desafio, sim, principalmente para aquelas pessoas que estão abrindo uma empresa, não aqueles empreendedores que já estão atuando no mercado. Por que é um desafio? Os bancos, eles costumam trabalhar muito com algo chamado score, que é uma avaliação do histórico, principalmente desse potencial empresário, esse futuro empresário. Como ainda não existe uma movimentação financeira, uma movimentação bancária, os bancos entendem que o risco dessa operação é alto. Portanto, eles são muito criteriosos na hora de liberar esse crédito. Então, a gente sabe sim que não é algo simples, mas é possível. Justamente por isso que existem linhas de crédito direcionadas para quem quer fazer a abertura da empresa. Legal. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? E aí, assim, vamos imaginar que eu já tenho uma ideia de negócio na cabeça. E eu preciso do dinheiro para abrir esse negócio, para pôr essa ideia em prática. Por onde eu começo? O ideal, no primeiro momento, é esse potencial empresário desenvolver um plano de negócios. O que é esse plano de negócios? É ele avaliar a ideia dele, ele começar a tirar essas ideias da cabeça, fazer um projeto para entender que de fato ele vai abrir, qual é o mercado que ele vai atuar, quem é o concorrente, qual é o tamanho do investimento que esse potencial empresário precisa alocar nesse negócio. Esse é o primeiro passo, fazer um plano de negócios, até para que você possa entender se a sua ideia é realmente viável. Não adianta você levantar dinheiro no mercado e colocar esse dinheiro num negócio que não tem viabilidade, que não vai te trazer retorno. Isso é um problema. Então, o primeiro passo é fazer esse planejamento para aí depois sim buscar captar dinheiro no mercado. Então assim, vamos supor, você tem essa ideia de negócio, o primeiro ponto, como você falou, identificar a necessidade de crédito. Isso. E aí quando você fala identificar a necessidade de crédito, não é só aquela questão de, preciso do dinheiro, né? Não, é muito mais do que isso. Antes de, eu preciso do dinheiro, mas eu preciso do dinheiro para quê? Quanto eu preciso? Então, muitas vezes, na hora de fazer o planejamento, você imaginava que precisava de 10 mil reais para começar seu negócio. Talvez, durante um planejamento, você perceba que 7 é o suficiente para você. Ou não, pode ser que para viabilizar toda aquela ideia, você precisa de 15 mil reais. Então, assim,
o primeiro ponto é, eu preciso do dinheiro, mas esse dinheiro é suficiente? Só o planejamento é que vai mostrar se é suficiente ou não. E aí você estava falando, você achou que precisava de 10, mas aí você precisa de 7. Esses 3 mil aí, que pode parecer pouco, na verdade pode fazer diferença para obtenção ou não? Muita diferença. Tanto a hora que você vai dar entrada na solicitação do crédito, né? Quanto a gente não pode esquecer que muitas vezes quando você capta esse dinheiro no mercado, você busca esse crédito, você paga juros por esse valor. Então, às vezes o empresário fala, então vou deixar esses 3 mil aqui. Se não for muito bem avaliado, ele está pagando juros em cima desses 3 mil, que talvez não fosse necessário. Da mesma forma que pedir 10 mil reais pode ser negado e 7 mil será aprovado. Então, saber exatamente o quanto você precisa é importantíssimo. Tá, falando logo desse início, né, do identificar a necessidade de crédito. A Thaís Torres mandou pelo nosso YouTube a seguinte pergunta: quero investir em cursos na área de desenvolvimento pessoal para me formar terapeuta holística. Ok. Os cursos são caros, preciso de um empréstimo. Nesse ramo eu consigo? Existe essa diferença de ramo para fazer o curso, necessariamente não abrir o negócio? Como seria? Na verdade, o banco ele tem alguns produtos financeiros, né? Os bancos eles têm alguns produtos financeiros. Geralmente as linhas de crédito, de microcrédito que a gente fala, que é direcionada para a pessoa física, você consegue pegar esse capital, esse dinheiro, esse recurso, para inclusive investir na sua capacitação profissional, como o curso que ela falou. Então existe linha de crédito sim que ela consegue buscar no mercado para investir nessa capacitação, porque o que ela vai vender na verdade é um serviço, é um conhecimento técnico. Então não precisa buscar o crédito para investir numa máquina, um equipamento específico, ela pode sim buscar esse recurso para investir na formação profissional dela e daí abrir um negócio nesse segmento. E quando ela busca a instituição, né, para fazer esse empréstimo, é importante ela ter informações sobre várias, né? Buscar a informação e escolher a instituição financeira que melhor se adequa ao perfil dela. Ah, sim, aí é importante fazer uma pesquisa de mercado, tanto bancos de fomento, que a gente fala que são os bancos com taxa de juros menor, quanto os bancos comerciais, para ela avaliar o que é mais vantajoso, onde ela consegue o maior recurso com a menor taxa de juros. Tá. E aí, dentro dessas várias instituições, muitas delas têm fatores de restrição, todas têm. Quais são esses fatores normalmente? Como é que a gente conduz isso? Como é que avalia? Sim, os bancos eles podem ter diferentes avaliações, é possível sim. Existe uma avaliação mínima, que é muitas vezes vinculada ao CPF desse potencial empresário, porque você ainda não tem uma empresa legalmente constituída, então o que vai ser avaliado é a sua pessoa física, tá? Então existe assim uma análise de se existe restrição cadastral ou não. Isso é sempre feito pelos bancos, isso é de praxe. Um banco ou outro pode colocar uma regra específica ou não. É o capital dele que está sendo investido ali, então ele tem essa possibilidade. Mas via de regra, a restrição cadastral é o que muitas vezes não possibilita esse empresário, esse potencial empresário, a tomar o recurso. E aí assim, o Paulo Sérgio Rosa mandou aqui pelo Facebook: quem tem score zerado, como começar? Bom, vamos lá, score zerado ou você está negativado, né? Estar negativado significa que você dificilmente vai conseguir esse crédito junto às instituições financeiras, mesmo um crédito de fomento, né? Preciso primeiro acertar a situação. Preciso começar a acertar a situação. A gente sabe que, mas eu quero empreender. Então, o que o Sebrae trabalha quando a gente recebe empresários nesse segmento? A gente tenta ajudar ele a viabilizar a ideia no menor modelo possível. Muitas vezes isso é possível. Então, ele começar assim num modelo muito reduzido, com investimento zero praticamente, porque ele já começa a colocar essa ideia em prática, já começa a ganhar dinheiro com isso e com esse recurso ele pode ir sanando as dívidas para depois tomar um capital e investir, alavancar o negócio. Tá, bacana. Quem quiser, gente, mais informações também sobre como obter crédito, estudar mais, ler sobre esse tema, a gente tem aqui informações de post no nosso blog, Sebrae Seu Negócio. Eu vou pedir para o pessoal do atendimento botar o endereço aqui embaixo. Vem ler, pesquisar, aprender, ter informação. É muito importante para quem está começando, porque essa parte do crédito, realmente, muita gente acaba se enrolando, né?
às vezes pega um dinheiro que não precisa, pega mais, se endivida, enfim. Então vem com a gente aqui, pega a informação no blog. Também não deixe de baixar o nosso entregável, o link aqui eu vou botar embaixo, que é um arquivo que vai ajudar você no seu planejamento financeiro. Se você está começando agora, é importante você ter isso, né, bonitinho. Aí agora, uma das coisas que a gente falou muito aqui, Leidiane, foi sobre a importância de saber quanto vai precisar e tudo. Nesse sentido, não só quanto vai precisar, mas entender o negócio como um todo, elaborar um plano de negócios é essencial, né? É essencial, extremamente necessário, né? O empresário, às vezes, ele fica meio reservado para fazer o plano de negócio, mas é importante. Existe um serviço do Sebrae, né, vocês podem procurar nas regionais de vocês, que chama Dia do Crédito. É uma forma da gente aproximar os bancos do empresário. Então é um evento que a gente faz, é um evento gratuito, onde a gente traz os bancos para falar sobre as linhas de créditos deles, e eles fazem atendimento lá individual. Então é bem bacana também, quem puder participar, procura, porque o Dia do Crédito é um dia que você vai para ter essa aproximação junto às instituições financeiras, que muitas vezes a gente sabe que vocês têm dificuldade para isso. Por exemplo, o Eduardo disse que ele já fez o plano de negócios e que ele precisa de 10 mil para abrir o negócio dele. Ok. E aí, nesse caso, como é que ele começa a pesquisar sobre qual instituição financeira seria melhor para o perfil dele? Por exemplo, esse Dia do Crédito, dependendo da região onde ele estiver, ele pode procurar se algum escritório está oferecendo esse Dia do Crédito para ele ter contato com os bancos. E dá para começar a fazer as pesquisas mesmo. Então, procurar, se ele estiver em São Paulo, Banco do Povo, por exemplo, né, um banco que oferece crédito de fomento aí, um BNDES. Procura primeiro esses bancos ligados ao sistema, ao governo do estado, que normalmente tem taxa de juros menor para quem está começando. Agora, dependendo da negociação que ele tiver, ou do contato que ele tiver com bancos comerciais, às vezes ele até consegue taxas atrativas. Mas antes de buscar crédito, é Eduardo ele, né? Eduardo, procura uma regional nossa, leva seu plano de negócios, vamos olhar a viabilidade desse negócio para a gente te ajudar a entender, né, se realmente esses 10 mil reais foram mensurados de forma ideal, para que você consiga ter uma segunda opinião acerca do seu plano de negócios e da viabilidade da sua empresa e depois buscar esse dinheiro no mercado. O Eduardo, não só o Eduardo, mas como qualquer pessoa que está assistindo a gente aqui, Sim. pode procurar mais informações regionais, né, no nosso 0800 570 0800. O pessoal, os consultores que já estão lá para atender vão conseguir direcionar melhor o seu caso, né, com mais informações, sabendo onde você está direitinho. E além disso, se você quiser um contato presencial, a gente tem 33 escritórios regionais espalhados aqui pelo estado de São Paulo, além dos nossos postos Sebrae aqui, né, enfim, tem uma infinidade de opções aí para você procurar a gente e ver qual é a melhor opção no seu caso. A gente não sabe, enfim, o local onde você está, como você está planejando fazer exatamente, né? Sim, sim. Tá. E aí vamos lá. No momento em que todos, né, mais temem, depois do plano de negócio pronto, você sabe quanto você precisa, você vai para efetuar o pedido de financiamento em si. Tá. Ainda tem muita burocracia para isso? E aí, como é que, assim, tem alguma trilha, vamos dizer assim, que seja mais ou menos comum em todos esses casos ou não? Na verdade, documentação, né? Então, estar com todos os documentos em dia, por incrível que pareça, as pessoas acabam deixando isso para lá. Então, muitas vezes o CPF da pessoa foi bloqueado, ela não lembra. Ou ela casou, trocou de sobrenome, os documentos estão com o nome antigo e essa pessoa já está no sistema da Receita Federal ou fez alguma mudança. Então, ter toda a documentação atualizada. Isso normalmente faz o empresário perder bastante tempo. É uma coisa simples, essa situação de atualização cadastral, mas que as pessoas deixam de fazer. E a hora que você vai buscar o recurso, você acaba ficando empatado, né? Porque o banco não consegue continuar o processo enquanto você não atualiza tudo. Então, ter tudo isso em dia ajuda bastante. Um ponto aqui que o pessoal está comentando bastante
que o MEI tem vantagem para empréstimo, é isso? Existem linhas de crédito direcionadas para o microempreendedor individual, que são aquelas empresas bem pequenas, né, que faturam até 81 mil ano bruto. Existem algumas linhas de crédito direcionadas para esse público com taxa de juros menor. Então, é o famoso microcrédito. Então, o Banco do Povo oferece, BNDES oferece, então tem algumas instituições aí sim que oferecem o crédito de fomento para esse tipo de empresa. Então, para quem está começando, pode ser uma opção. Vale, né? super a pena. MEI. Legal. E aí, outro ponto aqui que o pessoal está comentando também, que eu vou reforçar. Gente, quem está negativado tem que regularizar primeiro, né? Precisa, não tem jeito. Não vai conseguir tomar financiamento sem ter o CPF ok. Se você está precisando aí fazer esse planejamento ou começar o negócio com custo zero, como a Leidiane falou, então vem aqui para o Sebrae para a gente ver a forma também como a gente pode ajudar, não é? Sim, a gente consegue orientar e dar uma luz aí, dar um direcionamento. E além de bancos, claro, hoje em dia existem outras formas de financiamento, né, para quem já tem negócio e tudo mais. Uma coisa que a gente tem ouvido falar muito hoje são os investidores anjo. Sim. Né? Nesse caso, como acontece essa negociação? Como você acha o investidor anjo? Se você já tem um negócio principalmente, ou se você não tem também, enfim, como é que é? Tá, isso é indiferente, ter ou não ter. Investidor anjo normalmente é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, uma empresa, que ele vê possibilidades de ganhar dinheiro, de ter retorno no seu negócio através de um investimento que ele faz. Então ele pega o recurso próprio, o dinheiro dele e aporta no seu negócio. O que a gente precisa tomar cuidado, né? O investidor anjo, ele tem uma visão de negócio um pouco mais agressiva, geralmente. Então, ele procura por negócios extremamente inovadores ou negócios que são altamente escaláveis, né? Que ganham mercado muito rápido. É uma visão do investidor anjo. Então, geralmente, negócios tradicionais acabam ficando um pouco de fora do que o investidor anjo busca. Não é que você não vai conseguir, mas não é comum. Existem algumas agências de investidor anjo, então se você colocar no buscador aí, você vai ter algumas agências. Sim. Né? Então existe, você pode buscar, mas você vai perceber que normalmente eles buscam isso. Eu busco lá, agência de investidor anjo, isso, vai aparecer algumas, pode buscar no Google, assim, então, tem algumas até bem famosas, que aparecem aí na televisão. Então, assim, é uma forma, mas você vai perceber que eles buscam geralmente, por que o pessoal fala tanto de startup? Justamente porque é um negócio escalável, um negócio inovador, que une as duas coisas que o investidor anjo busca. Então, para um negócio tradicional, pode existir? Pode, mas não é tão comum. Tá, voltando um pouquinho ali no empréstimo, o pessoal ficou muito interessado no empréstimo do banco, Leidiane. Então vamos voltar mais um pouquinho. Todo mundo precisando de dinheirinho aí para começar, não é? O ano começando aí depois do carnaval. Isso aí. Vamos planejar então. Ano novo, vida nova. Amém. E o pessoal está perguntando aqui, a Aparecida perguntou se tem que ter fiador. Alguns bancos exigem fiador, outros não. Depende da linha de crédito, tá, Aparecida? Então, algumas linhas de crédito vão exigir fiador, outras não. Linhas de crédito, você diz, depende do valor ou depende do perfil? Não depende do valor. O banco, ele trabalha como se fosse um cardápio do restaurante. Você tem o prato lá, A, B, C, D. O banco é a mesma lógica. Então, ele tem uma linha de crédito chamada A, por exemplo. E ele vai te exigir um fiador, consequentemente, é provável que você tenha uma taxa de juros menor. Ele tem a linha de crédito B. Não tem o fiador. Então, o risco dele é maior. Consequentemente, ele vai te cobrar um juros maior. Então, aí a gente fala assim, o banco ele trabalha com portfólio, tipos de empréstimos de acordo com a necessidade do cliente que ele vai atender. Então, se você tem fiador, provavelmente você consegue o crédito, mas aí você vai ter que pagar uma taxa. É mais barato quando você tem fiador, geralmente. Porque ele garante a operação. Né? Se você não pagar, ele paga. Então, para o banco... É menos arriscado. Tá. E aí o pessoal está perguntando assim, quando você quita a sua dívida, sobe o seu score? O pessoal está querendo saber do score aí. Não, se você pagou direitinho, se você é um bom pagador, geralmente o seu score ele vai melhorando. Quanto mais operação financeira você faz com as instituições financeiras e paga direitinho, melhor vai ficando o seu ranking aí nos bancos. Então, na verdade, todo mundo tem um ranking. Todo mundo. Você, eu só não sei qual é o meu. Não sabe. Entendi. A gente não sabe, mas todo mundo tem. Se você nunca... Mas assim, por exemplo,
vamos supor, eu nunca peguei um empréstimo, Tá. mas eu tenho um cartão de crédito Você tem e um eu pago em dia, então eu já tenho um score ali. Você tem um histórico financeiro, né? Você Tá. movimenta. Existe um CPF, então existe uma vida financeira atrelada. Você recebe seu salário através de um banco. Então Tá. você tem um cartão de crédito. Quantas vezes por ano você usou seu limite lá do cheque especial? Quantas vezes você honrou com seus compromissos em dia? Quantas vezes você ficou negativada porque não pagou uma conta? Um boleto, por exemplo. Então tudo isso aí vai sendo estatisticamente controlado pelas instituições. Entendi. Ó, Eduardo Oliveira está aqui perguntando sobre o Negócios Anjo. Eduardo, ó, a Leidiane deu a dica. Falou para jogar no Google, que tem empresas, inclusive, grandes, né? Muito. Você acha no Brasil todo, no estado No Brasil inteiro? todo. Eles têm polos. Essas maiores têm polos no Brasil inteiro. Tá, viu, Eduardo? Joga lá para você encontrar. Se você precisar de mais orientação específica, vem aqui no Sebrae. Ou no 0800 570 0800, nos escritórios regionais. Também não esquecendo, tá? As informações sobre crédito, quem quiser, tá lá no blog Sebrae Seu Negócio, que o pessoal do atendimento eu vi que já colocou o endereço aqui embaixo. E o nosso link também do entregável gratuito para ajudar aí nas finanças, tá bom, gente? Temos aí várias informações para vocês, eu fico repetindo para vocês não... Eu sei que tem gente que entra, gente que sai, para não se perder aí no meio do caminho, tem muita informação legal para quem está começando, não deixe de aproveitar, isso. Não é mesmo? Além do investidor anjo, uma outra possibilidade que a gente estava conversando aqui um pouco antes, é sobre ter um sócio. Sim. Alguém que, enfim, queira investir, que tenha um dinheiro para investir, né? Isso aí. O que a gente tem que tomar cuidado? Você pode encontrar um sócio. Normalmente o sócio, você não vai fazer sociedade com quem você não conhece, não é mesmo? Então, provavelmente é alguém muito próximo. Mas alguns cuidados têm que ser tomados, né? Então, essa pessoa vai entrar com capital, com recurso, e muitas vezes o que a gente vê acontecer é um sócio entra com recurso e o outro entra com trabalho, com conhecimento, com a parte técnica. Não há problema nenhum nisso, pelo contrário, vocês estão unindo forças. Mas antes disso, a gente brinca assim, ó, define as regras do jogo antes de você começar a jogar. Você está fazendo uma sociedade, então vocês têm decisões equivalentes. Qual que é a diferença? Uma das diferenças principais entre um sócio e um investidor anjo. O investidor anjo, além de aportar o capital, ele vai trabalhar como um mentor, né? Ele quer a rentabilidade, ele quer o retorno desse capital que ele aportou na sua empresa, ele espera esse retorno, ele vai te dar algumas orientações, algumas dicas, mas a decisão do gerenciamento é sua. Quando a gente tem um sócio, não é assim que acontece. Ele tem um poder de decisão tanto quanto você, empreendedor, tem. Então ele colocou o recurso ali, mesmo que ele não trabalhe, se ele é seu sócio, ele tem esse poder de decidir o que se quer para a empresa. E aí às vezes a gente vê alguns problemas acontecendo. Então uma sociedade que era para ser muito boa acaba ruindo o negócio, perdendo o investimento, porque esses pormenores não foram acertados. Então precisa definir algumas regras entre essa sociedade, por exemplo, quem faz o quê, quem cuida do quê, quem é responsável pelo quê, para não ter problema. Às vezes o empresário, no ímpeto de pegar o recurso, no desespero de eu preciso do dinheiro para viabilizar, ele coloca um sócio que depois pode ser um peso dentro dessa empresa. Sim. E aí temos um problema muito maior. Aqui no caso do sócio, você está falando então que é legal estipular regras como um contrato, por exemplo? Sim, um contrato. Investidor anjo também tem contrato? É a pergunta aqui do William. Tem contrato, inclusive tem uma lei que rege, né, uma lei relativamente recente, que rege o que é o investidor anjo, o que se pode, o que não se pode, o que não se permite, tá? Existe uma lei que regulamenta isso, mas sim, contrato. Tá. Tem aqui, ó, o Vila botou, eu já tenho um buffet há 7 anos e outro há 2, que tem empréstimo. Tá. Então, nesse caso, se ela já tem um empréstimo, ela falou, então não temos apoio. Quer dizer, provavelmente com um empréstimo em andamento, você não consegue pegar outro, ou consegue? Pode conseguir, depende do quanto o quanto a sua parcela representa do seu faturamento, da movimentação financeira da sua empresa. Não necessariamente, às vezes o empresário chega na nossa unidade com vários empréstimos e vale a pena ele unir tudo num empréstimo novo e renegociar essa dívida, renegociar esse financiamento. Então depende. A única dica é a seguinte, como é que é o nome da pessoa que perguntou? É o buffet, veio com o perfil Vila.
Então, assim, o que é importante, a gente que é consultor financeiro trabalha? A gente sempre diz assim, ó, o crédito ele é muito importante para a empresa, mas é um crédito saudável. Quando a gente começa a tomar muito empréstimo, muito financiamento, é muito provável que essa empresa tenha algum problema sério de gestão. E isso precisa ser averiguado, porque senão você tem um problema ali, você tá como se fosse tentando tapar o sol com a peneira. Esse problema vai voltar maior depois. Então é legal a gente tentar avaliar a saúde financeira da sua empresa para entender se esse crédito vai te ajudar ou se esse crédito pode se tornar um problema maior para você. Porque inclusive numa avaliação, às vezes você pode ver que você não, na verdade, talvez não precise de crédito no momento, mas de repente cortar um custo, reduzir, né? Acontece. Alguma despesa, né? Acontece muito isso. Ai. E aí a gente entra na parte de como o Sebrae pode ajudar, né? Porque a gente tem consultores financeiros, a gente tem programas para ajudar as pessoas a lidar com finanças, não é mesmo? Fala um pouco sobre essas soluções do Sebrae, que eu acho que pode ajudar bastante quem está começando. Sim, o empreendedor geralmente ele conhece muito a parte técnica do negócio, essa parte de gestão acaba ficando de fora, existe uma dificuldade muito grande do empreendedor medir o resultado da empresa, então as consultorias do Sebrae, os cursos que a gente oferece, as palestras, é tudo para passar esse conhecimento, né? Você precisa entender qual é o resultado efetivo que essa empresa te traz, quanto ela te dá de lucro, você montou a empresa para ter lucro, né? Então, a gente ensina através dos nossos serviços como medir isso. O empresário muitas vezes não sabe como fazer. Ou ele faz de uma forma que ele acha que é correta, mas não é. Ele não enxerga de verdade a saúde financeira desse negócio. Então, ter um negócio e não medir o financeiro é um problema muito grande. Tá. Beleza. Então, assim, cursos, você lembra de algum curso, de repente, que pode ajudar? Fala, pessoal. Podemos falar? Sim. Então, vamos lá. Vamos falar. Temos alguns cursos, por exemplo, específico para a área financeira, na medida gestão financeira. É um curso de 5 dias. Nesse curso você aprende a fazer um planejamento financeiro para sua empresa, você aprende a ferramenta de fluxo de caixa, como é que você de verdade usa essa ferramenta para organizar suas finanças, né, suas entradas e saídas de recurso. Você aprende a fazer formação do preço de venda do seu serviço ou do seu produto. Muitas vezes você está buscando crédito no mercado porque você está com uma precificação incorreta e você não tem lucro suficiente, falta dinheiro o tempo todo, pode ser isso também. A gente ensina o empresário a medir a viabilidade do negócio dele, o retorno que ele vai ter de um investimento. Às vezes o empresário está tomando um crédito para investir numa máquina, num equipamento, ele precisa medir assim, qual que é o tempo de retorno que isso vai trazer para mim. Então é um curso bem bacana da área financeira que te permite ter essa avaliação geral. Depois você ainda tem 2 horas de consultoria individual para trabalhar todas as suas dúvidas, para te ajudar a analisar a parte financeira da sua empresa, então participa. Existem outros cursos também, EAD, por exemplo, fluxo de caixa, EAD, indicadores financeiros, que são os cursos à distância do nosso site. Existe uma outra linha de curso que é para quem é MEI, microempreendedor individual, chama Organize Seu Negócio. É uma trilha de aprendizado também, que entre outros temas vai ser tratado fluxo de caixa e formação de preço de venda, que é importante também você entender como cuidar desse recurso dentro da sua empresa. Então são as dicas que a gente deixa aí para o pessoal participar. É legal, porque, por exemplo, dessas perguntas aqui que eu recebi, eu vi assim, tinha a pessoa lá da empresa de terapia holística, tinha um outro aqui que eu vi que queria abrir uma empresa de especiarias. Então, assim, são às vezes mercados mais específicos que, de fato, precisam desse olhar de gestão para não só captar dinheiro e enfiar os pés pelas mãos, não é mesmo? Exatamente. A gente sempre diz assim, a falta de dinheiro muitas vezes é a febre. Então, a gente precisa identificar, assim, se é uma empresa que já existe, por que você está precisando buscar dinheiro fora, ou se é uma empresa que você vai abrir, o quanto essa empresa vai suportar te pagar por mês de parcela, senão é outro problema que acontece. O empresário capta o recurso, coloca num negócio que é aparentemente viável, no entanto ele não dá conta de pagar a parcela, e ele acaba matando o negócio com aquele recurso que ele pegou. Pois é, e aí eu acredito que isso esteja muito dentro da experiência do que você vê no dia a dia no escritório, né? Eu ia pedir assim, tem algum caso que você lembra, assim, que às vezes a pessoa estava desesperada por dinheiro
e aí de repente viu que não era bem assim? Enfim, alguns casos que marcaram, o que você costuma ver no dia a dia? Tem muitos. Teve um empresário, ele é muito... A gente acabou pegando uma certa amizade. Ele chegou no escritório, ele contou assim pra mim depois, que ele tem um pet shop, ele é a esposa, e eles estavam endividados, faltando dinheiro, não tinha dinheiro para pagar as contas, já estavam com limite tomado no banco. Então ele saiu e falou assim para a esposa, olha, eu vou tentar buscar dinheiro no mercado. E ele chegou no Sebrae, bateu lá na nossa porta querendo dinheiro. A pessoa que atendeu ele, o analista que atendeu ele, fez uma análise principal da empresa dele e falou assim, olha, eu acho que se o senhor tomar mais recurso agora, isso pode ser um problema maior. O senhor está com um problema sério de gestão, o recurso não vai resolver seu problema. Conversou, orientou e esse empresário acabou se matriculando no curso de gestão financeira. Quando ele foi participar do curso, quem aplicou o curso foi eu. Chegou ele e a esposa. Ele falou, olha, ela quase me matou, porque eu saí de casa, saí da empresa dizendo que eu ia tomar recurso, e eu cheguei dizendo que nós estávamos matriculados num curso de gestão financeira. Eles passaram uma semana lá com a gente. Esses dias atrás ele acabou até dando um depoimento pra gente, ele falou assim, olha, mudou de verdade, completamente a minha vida. Ele falou, eu via o meu negócio num outro formato, eu entendi todos os meus erros, a gente fez um plano para ele fez uma redução de custos, uma reorganização financeira, ele não precisou, isso tem o quê? 8 meses, ele não precisou buscar dinheiro no mercado, ele conseguiu sanar o que ele devia e hoje ele vê a empresa dele com outro olhar. Então hoje ele está feliz. Na época ele estava até pensando em desistir do negócio. Nossa, ainda bem que não desistiu, né? Muito bacana, muito. Então, assim, são muitos casos, não é o único. Não é o único. Então, gente, olha, mesmo se você já tem um negócio, se você está começando, procura o Sebrae. A gente tem aqui, ó, já estamos deixando online para você só clicar sem sair de casa, custo zero. Informações do nosso blog, Sebrae Seu Negócio, o link do nosso entregável aqui, a planilha para ajudar você na gestão financeira, a Leidiane aqui respondendo várias dúvidas, né? O pessoal do atendimento aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês, então não deixem de nos procurar, além dos canais remotos, né? O 0800, 570, 0800, os escritórios, enfim, são tantas opções. São né? muitas. Por favor, não fica aí sozinho no escuro tentando, né? Nós temos o Sebrae Móvel, que é um carro do Sebrae também que vai a algumas regiões que estão mais distantes. É outra modalidade de atendimento também. Então tem bastante recurso para procurar. Procura a gente para começar o ano aí com o pé direito, né, Leidiane? Com certeza, ganhando dinheiro. Ah, isso aí. Bom, eu agradeço muito a sua presença. Acho que a gente conseguiu aqui responder as perguntas, né? Bastante coisa. Quem tiver dúvida aí, bota aí embaixo. A gente não está aqui mais, o pessoal do atendimento continua respondendo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês, empresário, a gente está à disposição. Muito obrigada, até a próxima.